Convidamos Péricles Pessoa Salazar, presidente executivo da Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos, para a sua apresentação. As vantagens da certificação da qualidade da carne bovina para o Brasil. Péricles Pessoa Salazar é empresário e presidente executivo da Associação Brasileira de Frigoríficos, Abrafrigo, há 10 anos e por 22 anos foi professor de Economia e Administração da Universidade do Paraná. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Agradeço o pessoal do Fundepac, TVEC, aqui do Itaú, e também o convite, a indicação do professor Eduardo, que me ligou, eu moro em Curitiba, me ligou e disse, olha, ô Péricles, vai ter um evento lá em Campinas, lá no Itaú, você não quer dar uma palestra lá? Eu falei, professor, eu não sei nem o que é para falar, mas eu vou, o senhor me convidando, eu vou lá. Então, eu vim aqui, posteriormente, o Átila entrou em contato comigo, me mandou as informações que eu recebi quinta ou sexta-feira, hoje é terça? Quinta? Ele me convidou exatamente no final de semana passada, eu com muita viagem, enfim, mas estou aqui. Eu tenho que tomar 2 cuidados para não dar 2 batidinhas aqui no microfone, conforme o pedido aí que estava aqui, e ao mesmo tempo não desabar aqui, senão posso ir para o Faustão lá, né? Bom, gente, eu sou presidente da Abrafrigo. A Abrafrigo é a Associação Brasileira de Frigoríficos. Nós temos 2 entidades, vou explicar isso. Existem 2 entidades que representam a indústria frigorífica bovina no país. 2 entidades de âmbito nacional. Porque nos estados, em cada estado produtor, tem um sindicato da indústria de cada estado. No meu estado, também sou presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Paraná, que já envolve não apenas o setor de bovinos, mas também representa as outras cadeias produtivas, frango e suíno. Enfim, nós temos uma parceria muito grande, nós, Abrafrigo, junto com a ABIEC. Essa parceria já vem há muito tempo. Nós representamos os pequenos e médios frigoríficos, muitos associados aqui, pelo menos uma meia dúzia de frigoríficos que estão filiados à Abrafrigo, a ABIEC também fazem parte da Abrafrigo. Nós já estamos namorando faz algum tempo para casar, né? De vez em quando a gente briga e aí conversa de novo, um dia nós vamos casar, né? Aí ter uma entidade só que vai representar a indústria frigorífica bovina no país. A Abrafrigo, além dos frigoríficos, representa todos esses sindicatos estaduais de frigoríficos no Brasil todo. Muito bem. Eu, profissionalmente, eu ingressei nesse negócio de frigoríficos em agosto de 1976. Portanto, 76. A maioria que não era nem nascido. Então, são já 40 anos que eu milito nesse segmento. E exatamente um ano depois, em agosto de 1977, eu prestei concurso para a Universidade Federal do Paraná e entrei como professor colaborador na época. Fui subindo até me aposentar como professor adjunto 4, lá da universidade. Então, eu tenho, durante essa minha trajetória profissional, eu tenho um pé no setor privado e o outro pé no setor público, né, através da universidade. Então, eu conheço bem ambos os lados e conheço muito bem a cabeça dos nossos empresários de frigoríficos. Conheci exatamente como isso funciona, dado a experiência que a gente tem com eles no dia a dia. Bem, o convite que me fizeram aqui era para que nós comentássemos o projeto que vai ser apresentado a seguir pelo José Guilherme, de um sistema de rastreabilidade para a certificação da qualidade da cadeia do frio para a carne bovina.
é um projeto inovador, que eu tomei conhecimento agora, eu não conhecia esse projeto, eu conheci quando eu recebi na sexta-feira o documento aqui, que veio lá do Átila, que me mandou algumas informações da TVEC, que estão aqui, aí eu fui ler o documento, para mim aquilo era uma grande novidade, não tinha nada, zero de conhecimento sobre isso, e fiquei muito entusiasmado. Eu particularmente gosto de inovações tecnológicas, eu gosto quando muda o celular, 3. Enfim, muda 6, 7, 4, eu estou sempre comprando o mais recente, porque eu gosto, né? Mas a nossa indústria, os nossos empresários, é preciso entender isso. Os nossos empresários, uma boa parte deles, cresceu na vida tendo o seu açougue lá na cidade onde ele morou. Para dar um exemplo bem claro para vocês, de onde chegou isso, o senhor José Batista Sobrinho, JBS, era um açougueiro na cidade de Anápolis. E aos poucos ele foi crescendo na vida, e a JBS se tornou hoje o que é. Então, grande parte da nossa indústria, dos nossos empresários, tem esta origem. Uma boa parte não, mas a grande parte sim. Então é preciso que nós entendamos, que nós saibamos que inovações tecnológicas precisam ser muito bem detalhadas e muito bem explicadas para que este pessoal que milita na indústria de frigorífico, que não é uma atividade simples de tocar, o dia a dia é um desafio. A maior dificuldade que tem os frigoríficos é o dia a dia. É comprar o boi, vender a carne, resolver todos os problemas, a margem de lucro muito pequena, ganha-se muito na quantidade de bovinos, tem-se o lucro em função da quantidade que tem. A venda da carne, praticamente, ela não confere lucro ao frigorífico, porque ela empata com o custo do boi. O que vai dar uma margem de rentabilidade para a indústria são os subprodutos, são os miúdos que são vendidos. Isso ao par da dificuldade de todo dia, tendo que resolver problemas de caminhão, problema de entrega, problema de retorno, enfim, uma série de problemas num ambiente em que nós temos Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda, procuradores do Ministério Público Federal. É uma dificuldade realmente muito grande tocar um frigorífico. Não é fácil, não é fácil. Então, todas estas inovações são extremamente bem-vindas e eu aprecio muito quando elas chegam. Apreciei muito quando nós, junto com a ABIEC, e depois eu vou tratar desse tema aqui, né? Antes quero fazer alguns comentários para fazer alguns paralelos para eu chegar onde eu quero chegar, que é o tema de hoje. Nós, Abrafrig e ABIEC, trabalharam num projeto chamado de aspersão de carcaças. Alguém já ouviu falar? Aspersão de carcaças? O que é aspersão? Aspersão é uma inovação tecnológica que permite a reidratação da carne dentro da câmara frigorífica. Para vocês entenderem, é mais ou menos assim. Quando o frigorífico abate o animal e bota a carcaça dentro da câmara frigorífica, deixa lá resfriando, quando ele for tirar esta carcaça para comercializar este produto, esta carcaça, esse produto perdeu entre 2% e 3% do seu peso. Exemplo, de cada 100 quilos, perde 2 ou 3 quilos. 2 ou 3 quilos. Imagine isso num volume de animais abatidos numa indústria de porte médio, e uma indústria de porte médio hoje é considerada aquela que abate a partir de 400, 9.000 bois por dia. Esse é o porte médio. Vocês imaginem quanto que isso representa de perda econômica, de perda financeira, quando ele vai vender
uma quantidade de bovinos menor do que aquela que entrou dentro da câmara frigorífica. Esta tecnologia de aspersão de carcaças, ela já existe nos Estados Unidos, já existe em outros lugares. Nós, o Ministério da Agricultura, fez uma missão, foi aos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos foram estudar, composta de um grupo de fiscais federais agropecuários, voltaram ao Brasil e começaram a estudar a implantação do sistema de aspersão de carcaças. Não foi fácil, porque isso demorou muito tempo para ser aprovado, um sistema de aspersão, onde o equipamento é colocado na câmara e vai aspergindo vapor ou água na câmara de tal forma que ela não perca peso. Então, quando essa carne entra com 100, este sistema de aspersão, que é uma fumaça que reidrata o produto, ela sai com os mesmos 100 de onde entrou. Não foi fácil trabalhar isso dentro do Ministério da Agricultura. A Abrafrigo e a BIEC fizeram muitas e muitas reuniões dentro do Ministério para tentar viabilizar esse sistema. Por quê? Porque dentro do tipo A havia, não tem mais, algumas pessoas que eram absolutamente refratárias a essa ideia. E isso demorou muito para que nós pudéssemos viabilizar. Então, esse sistema hoje já está aprovado. Havia uma norma deles, embora o regulamento que saiu dissesse que cabia aos estados, às superintendências regionais do Ministério da Agricultura, a decisão pela aprovação do sistema que era apresentado, do projeto que era apresentado pela empresa, Brasília sempre avocava esse processo. Aconteceu muito aqui no estado de São Paulo, o nosso secretário sabe, que dá autorização, é dada autorização, mas Brasília diz assim, não, chama para mim, eu é que vou decidir. E a decisão ia para a gaveta, e ali ficava. E ali ficava. Então, gente, não foi fácil nós finalmente resolvermos isso. Depois de muita labuta e depois da substituição de algumas pessoas lá dentro da SDA e do DIPOA. Este é um exemplo. Outro exemplo. Ácido lático. Ácido lático. O que é o ácido lático? O ácido lático é um produto que faz a higienização da carcaça. Você passa esse produto na carcaça e ela permite à indústria um tempo maior de armário, de comercialização, que a gente chama de shelf time, tempo de armário. Permite que a indústria ela consiga ter mais tempo para comercializar a carne resfriada. O período de vida dela é mais curto. E este produto permite exatamente isso, que ao higienizar, ao retirar as bactérias que tem lá dentro da carcaça, há uma possibilidade de você ganhar mais aí, 1, 2, 3 dias na comercialização, que para a indústria frigorífica é uma enorme de uma vantagem, sem nenhum prejuízo à qualidade do produto. Até hoje, e está aqui a BIEC para dizer, nós não conseguimos viabilizar esse sistema de ácido lático dentro do Ministério da Agricultura. Paralelos para nós entendermos. Outro caso, Canal Azul. O Canal Azul que foi muito bem aqui explicado pelo professor. Há mais ou menos 4 anos e pouquinho atrás, eu recebi uma ligação do então secretário da SDA, Enio Marques. SDA é a Secretaria de Defesa Agropecuária. O secretário de Defesa Agropecuária, a Secretaria de Defesa Agropecuária dentro do Ministério da Agricultura representa 80% das atividades do Ministério da Agricultura. A joia da coroa do Ministério da Agricultura. A SDA é extremamente importante, né? Eu recebi uma ligação do Enio Marques dizendo, Péricles, é o seguinte, nós estamos tocando um projeto que eu tinha apenas ouvido falar do Camardelli,
Nós estamos tocando um projeto que chama-se Canal Azul, e eu gostaria que você, como presidente, que eu sou, do sindicato do Estado, você coordenasse aí as ações do Canal Azul no Porto de Paranaguá. Falei, opa! Aí eu falei, mas o que é isso? Ah, é isso, me explicou. Falei, fiquei entusiasmado. Que maravilha você ter um sistema em que quando o caminhão sai da fábrica, enquanto o caminhão viaja, essa carga já está aceita dentro do porto, ela já foi dada a presença de carga lá, e já foi toda a papelada que antes precisava, não há mais necessidade. A carga chega no porto, já está liberada para o embarque, ao contrário do que é hoje, né, ou do que foi até ontem, onde o caminhão viajava, conforme foi explicado aqui, chegava no porto, um monte de papel, chama o despachante vai no Vijago, vai no Ministério, vai na Receita Federal, vai em vários lugares, isso demora um monte, inviabiliza o sistema, não permite que a empresa faça antecipação de recebíveis, por exemplo, demora um monte o processo, demorava, e esse sistema do Canal Azul, que foi um projeto que foi feito pela equipe de pesquisadores da USP, comandada pelo professor Eduardo, veio no momento em que nós realmente estávamos precisando. Muito bem. Passei a coordenar as atividades do Canal Azul no Porto de Paranaguá. Isso há 4 anos e meio atrás. Fizemos uma reunião lá em Cascavel com mais de 120 pessoas, que o professor estava junto, para todas as indústrias do Paraná, para explicar o Canal Azul, e nós, naquela oportunidade, criamos uma expectativa, professor, né? Criamos uma expectativa que depois ela não correspondeu. Por quê? Porque a burocracia do Ministério da Agricultura dificultou até ontem a implantação do Canal Azul. Foram anos, vou dizer, dezenas e dezenas de reuniões dentro da SDA, dentro do DIPOA, dentro do Vigiagro. Vigiagro é o órgão que controla as exportações. E a cada momento era uma nova pedida, uma nova imposição, um novo obstáculo para que nós pudéssemos dar sequência nesse projeto do Canal Azul. Até que quando o Ministério da Agricultura, o CIF, fez 100 anos, nos 100 anos de comemoração do CIF, que foi um evento realizado lá no Palácio do Planalto. Não, esse evento foi realizado na CNA, nos 100 anos, foi comemorado os 100 anos do Serviço de Inspeção Federal, houve um evento lá, e quando o evento terminou, a ex-ministra Cátia Abreu nos chamou todos para um almoço no gabinete dela. Lá estávamos, então, algumas pessoas, algumas entidades, e nesse momento foi dada a palavra para as pessoas que estavam lá. O primeiro a falar foi o seu João Martins, que é o presidente da CNA, e em seguida fui eu. E eu, então, cansado daquilo tudo, farto dos problemas no Porto de Paranaguá, mais no Porto de Paranaguá do que em Santos, do que em Itajaí, do que em Navegantes. O Porto de Paranaguá era um caos do Vigiagro. Disse para a ministra, não faz sentido o Vigiagro nas exportações. Não faz sentido. Porque a mercadoria já sai da fábrica, inspecionada pelo fiscal. O fiscal já inspecionou na fábrica. Quando chega no porto, vai ter que inspecionar de novo. Não faz sentido, ministra. Então, vamos deixar que o Vigiagro fique apenas no controle das importações. Aí ela virou-se para o Rangel, que é o nosso secretário de Defesa. Rangel, o que você acha disso? Falou, ministra, dá para fazer. Vamos conversar. Eu vou conversar com as entidades aí, vamos conversar. E nós fomos conversando. Fomos conversando, até que recebemos um convite, aí sim, no Palácio do Planalto, para que o ministro Blairo Maggi divulgasse para o Brasil todo o AgroMais. Esse evento foi lá no Palácio, eu lá estava assistindo, quando para minha surpresa, eu vi lá
retirada do Vigiagro das exportações. Eu caí da cadeira. Falei, eu não acreditava, ninguém acreditava, nenhuma empresa acreditava diante dos obstáculos que nós tínhamos. E foi anunciado. Muito bem. Aí, euforia geral. Até que nós fizemos uma reunião dentro da Abrafrigo e eu fiquei posteriormente muito preocupado com essa liberação geral. Fiquei realmente preocupado. Porque como em tudo na vida, como em todos os setores na vida, sempre tem alguém que não reza pela cartilha, certo? Sempre tem alguém. Sempre tem uma pessoa, um grupo de pessoas, ou uma entidade, ou uma empresa. Aí eu pensei, bom, se está tudo liberado, quando a mercadoria chega no porto, já vai direto para exportar, não tem nenhum controle, então eu dei um passo para trás e mandei um e-mail para o Rangel. Rangel, que é o secretário, com cópia para o Fernando, que é o novo coordenador geral do Vigiagro. Fernando, nós queremos flexibilizar, sim. Nós não queremos mais o que era antes. Nós não queremos mais a situação que nós estávamos vivendo, com o domínio absoluto do Vigiagro nos portos, o excesso de autoritarismo do Vigiagro. Queremos que isso seja eliminado, mas também não podemos deixar que tudo seja liberado. Nós temos que adotar, temos que ter um sistema que permita a flexibilidade com um controle de gerenciamento de risco. Por que isso? Como eu disse anteriormente, se a empresa faz alguma bobagem, ou se o Certificado Sanitário Internacional é emitido, o CSI, e a carga não tem aquele produto que está no certificado, ou dá um desacordo com o certificado, já dá problema no país de destino. Ou no limite do raciocínio, no limite até do absurdo, não sei se é absurdo, alguém colocar uma droga dentro daquele container, e essa droga ser exportada e chegar no destino, sem nenhum controle. Quem é que vai pagar o pato? É aquela empresa que exportou, ou é o Ministério da Agricultura, o Vigiagro, o país como um todo, todos nós? Então, eu fiquei muito preocupado e manifestei essa preocupação para o Ministério da Agricultura e, finalmente, agora nós estamos, então, estudando, estivemos em Brasília semana passada, onde está para ser assinada pelo Ministro da Agricultura uma nova instrução normativa que vai conjugar esses nossos dois objetivos. Dar maior flexibilidade, segundo o histórico da empresa, tem canal azul, canal verde, canal vermelho, canal preto. É um sistema que vai ter um controle de gerenciamento de risco, mas com liberdade, segundo o histórico de cada empresa. É o que nós gostaríamos. Então, esta instrução está para ser assinada proximamente. Será uma revolução para todos nós, será uma mudança de paradigma muito grande para a indústria frigorífica brasileira e a agilidade que foi mostrada aqui, né, pelo professor, né, pelo pessoal da USP. Então, gente, com isso, e tudo, vejam só, há 4 anos e meio, isso já tinha quase 5 anos rodando, e agora que está saindo. Agora eu quero me voltar para comentar esse novo projeto aqui da TVEC. Quando semana passada, eu tomei conhecimento e li o documento, e conversando com o professor, conversando com o Vidal, eu fiquei absolutamente entusiasmado com isso. Vocês imaginem um sistema que faz o controle de bactérias, desde o momento do abate até a venda final da carne resfriada. Como foi dito aqui, pelos dados da BIEC, são 88% de carne congelada, 12% é de carne resfriada exportada. E o valor agregado da carne resfriada é maior, o preço lá fora será bem maior. Portanto, ganharão todos, caso nós viabilizemos este novo projeto. Ganhará o produtor, ganhará a indústria, ganharão todos aqueles que estão ao redor
né, da cadeia produtiva, assim como vai ganhar o país, caso nós viabilizemos isso. Então, eu achei extremamente importante e fiquei feliz de conhecer esse projeto, porque ele vai controlando, não sou técnico, não entendo muito, vai controlando a quantidade de bactérias ao longo, desde o abate. A carne sai da indústria com 7 graus no interior da carcaça. E ela vai sendo comercializada. Imagine esse sistema que vai monitorando a cada 2, 3, 4 minutos, permanentemente, durante o abate, durante o processamento, o transporte, até mesmo previamente ao abate do boi, né, vai ser explicado aqui, vai ser monitorado antes e depois de todo esse processamento e durante toda a vida do produto, até que ela seja entregue lá na ponta final para os nossos compradores internacionais. Maravilha, eu achei muito bom. Só que nós precisamos, aí vai, Guilherme. Então agora, com base naquilo que eu havia comentado anteriormente, daquelas inovações tecnológicas anteriores que eu referi, a aspersão de carcaça, o ácido lático, o próprio canal azul, em que nós temos sempre uma certa posição refratária às inovações, que não são da indústria, vamos dizer assim. Porque, como é que a indústria vê isso? Eu já citei anteriormente, a indústria tem problemas 1000 todos os dias. O empresário quer matar o boi, vender o boi e ganhar dinheiro. Mas ele quer fazer isso num ambiente absolutamente competitivo, onde os preços de mercado não são dados pelo frigorífico e nem são dados pelo produtor. Os preços de mercado são dados pelo mercado, pela lei da oferta e da procura, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Mesmo a JBS, com todo o tamanho que tem, não consegue formar preços de carne dentro do mercado interno. Não consegue. E muito menos também os preços de exportação, porque é um conjunto de agentes econômicos que atuam do lado da oferta, do lado da demanda, que impedem que cada um deles individualmente exerça o poder de monopólio dentro dessa cadeia. Não tem para fazer preço. Então, este é o dia a dia, este é o dia a dia da indústria. E esse pessoal gosta de ouvir falar disso, mas gosta de ouvir falar dessas inovações quando é para ganhar dinheiro. Vamos ser bem objetivos. Se é para ganhar dinheiro, é com ele mesmo. Então, precisa explicar isso muito bem. Esse projeto é excelente. Nós, na Abrafrigo, e acredito também a BIEC, nós vamos estar dispostos a ouvir, fazer mais reuniões, discutir isso, mas principalmente, o pessoal da TVEC, que está aqui, mas principalmente, nós juntarmos a esse processo o pessoal de Brasília, o pessoal da SDA e principalmente do DIPOA, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E outra coisa, combinar com os russos lá fora, né? Porque a partir do momento em que a carne é vendida, se ela for vendida no sistema FOB, Free On Board, né? FOB Santos, FOB Paranaguá, FOB Navegantes, é entregue no porto e a partir dali é paga a mercadoria, né? E o cara leva, não mais pertence à indústria. Ou se for entregue no sistema CIF, custo seguro e frete, do porto de destino, a partir desse momento, o produto passa a ser de propriedade do importador, normalmente não varejista, normalmente um grande distribuidor, que vai revender este produto para as cadeias de varejo, nos países de destino. Então é preciso que também, nos principais países importadores da nossa carne, nós consigamos levar este projeto para eles, né? Nós temos aí países que importam nossa carne. Os principais são Rússia, Hong Kong, Arábia Saudita, Egito, né? Venezuela também, Irã. Compro muito. Esse pessoal compra muito. Seria muito interessante, né, aqui como sugestão, de que as embaixadas desses países no Brasil,
comparecessem a um evento desse, né? Para que eles possam replicar este projeto nos seus países de destino, porque para nós é muito interessante. Como disse, realmente o valor agregado vai ser fundamental e o Brasil vai ganhar com isso. Como o Brasil vai ganhar? Já está ganhando com a aspersão de carcaça, vai ganhar com ácido lático, vai dinamizar de forma muito significativa as suas exportações através do Canal Azul, que também vai estar operando junto com a Receita Federal, no sistema chamado OEA, Operador Econômico Autorizado, OEA. É preciso entender que quando se faz uma exportação, tem o lado do Ministério da Agricultura, que é do Vigiagro, e tem o lado da Receita. Como disse, há uma burocracia excessiva no nosso país, que o nosso secretário aqui comentou, que nós precisamos, que até parabenizar, secretário, pela iniciativa de em São Paulo, adotar esses mecanismos antiburocratizantes, para desburocratizar esse sistema, a exemplo do que já fez o ministro Blairo Maggi. Eu conheço pessoalmente o ministro, acompanhei o ministro, agora nessa viagem para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos fizeram, o Camardelli também estava junto, quando fizeram a liberação da carne brasileira para os Estados Unidos. E ali ficamos 5 dias juntos, viajando, e era café da manhã, almoço e janta, durante esses dias todos, então eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto o nosso ministro. É um homem, como foi dito aqui, um homem de mercado, extremamente pragmático. E a ideia de desburocratizar o Ministério da Agricultura parte das experiências, das suas próprias experiências, o que isso é muito significativo. Então eu quero dizer, parabenizar a TVEC, parabenizar todos vocês que investiram, que estão investindo seus esforços, sua dedicação num projeto como esse. Agora, uma recomendação apenas, é preciso saber vender este projeto para a comunidade da cadeia produtiva, de todas as cadeias produtivas e para o Ministério da Agricultura. Ok, gente? Era isso. Muito obrigado a todos. Desculpe aí a organização, mas estão me chamando de chefe, né? Então, olha, para mim, pessoalmente, foi muito importante te ouvir, muito importante, porque a gente precisa calibrar, né, os sentimentos, como as pessoas pensam, como é que tomam decisão. E aqui, assim, não vai para frente um bom projeto de rastreabilidade, certificação, sem a adesão, a compreensão, a responsividade, né, a troca, a empatia com 2 lugares. A parte burocrática, né, e aí tem esse inferno brasileiro, e o frigorífico. Né? Então, basicamente é isso. Então, da parte burocrática, eu andei conversando. Então, falamos com o Rangel. Ontem a gente teve aí o pessoal da BPA e da APA lá na secretaria. Nós vamos barbaramente simplificar, vamos finalmente resolver o problema do licenciamento da avicultura, nós vamos fazer pela declaração de conformidade, como nós fizemos com a aquicultura agora, 1 mês atrás, que foi uma revolução eu não sei, meu sentimento, se esse projeto chegasse para mim há 1 ano atrás, há 1 ano e meio atrás, eu ia falar, bacana, bacana, mas por que agora? Eu não sei, parece que o Brasil está caindo uma ficha. Eu não sei quanto tempo vai durar. Né? O AgroMais agora em fevereiro em São Paulo, essa turma agora no Ministério, o próprio Rangel está meio super aberto por orientação do ministro. A nossa Secretaria da Agricultura, que ainda é muito burocratizada, a nossa defesa é muito burocratizada, mas a gente bate todo dia, sabe? Bate bastante.
os institutos de pesquisa que estão com novas posturas. Eu não sei, eu acho que o momento é agora. O projeto é bom, isso é bom. Agora, não basta, né? Tem que ter essa receptividade. Agora, eu queria pedir aqui a palavra para falar um negócio que eu insisto muito. Agora, semana passada, teve os 10 anos do GV Agro. Eu sou da GV, eu sou amigo do Nakano, está lá o Roberto Rodrigues que cuida, etc. Teve a apresentação do Assad, daquele projeto que ele falou do desenvolvimento da pecuária na Amazônia. Bom, desenvolvimento da pecuária na Amazônia para os próximos 20 anos é quadruplicar a produção. Tem potencial, né? Se vai acontecer, não sabemos. Porque ele fez o zoneamento da Amazônia. Aí você pega a palestra do Nakano, a palestra do Nakano vai e fala assim, olha, o Brasil, que é o país da jabuticaba, ele vai inovar na história da economia mundial. Porque desde a Revolução Industrial, em todo lugar, o motriz da economia, a força motriz da economia é a indústria. Isso é teoria econômica, não é assim. E aqui existe uma chance de, pela primeira vez na história da humanidade, você trocar a força motriz para o agro. E parece que é isso que está acontecendo. Por quê? Porque a indústria aqui ela está com dificuldade e não tem boas perspectivas a médio prazo. Esse é um país que você tem que assumir risco. Assumir risco. É risco burocrático, é o law enforcement, é o bureaucracy enforcement, é o custo Brasil, enfim, é aquele inferno que você narrou. Quem é que assume risco? Quem tem disposição, até pela natureza da atividade, é a turma do agro. Esse pessoal tem aptidão pelo risco. E a indústria tradicional, com capital pulverizado, não tem mais aptidão para isso. Então, o ambiente deste país é esse. E nessa análise toda, surge uma nova forma de fazer as coisas acontecerem, que é a autorregulação. Porque o Estado faliu do ponto de vista de planejador, o Estado não planeja mais. E não adianta, não vai planejar. O Estado não tem mais como financiar fiscalização, processos, não tem. Isso só vai piorar. Desculpa, gente, mas é isso. Não vamos, é só ver a realidade. E para a atividade econômica, e especificamente no agro, poder atravessar esse colapso do Estado brasileiro, só tem uma solução. É a autorregulamentação. Então o que você tem que fazer? Você tem que virar para o Estado e falar assim, nós aqui vamos nos resolver com os nossos clientes, com os nossos compradores, nós vamos nos resolver, O que você precisa fazer é aceitar. É falar, isso aqui, ok, eu topo. E parar de depender do Estado para desenvolver ou melhorar ou aperfeiçoar processos. Porque não vai acontecer. A via azul aí, esquece, do Estado, no Estado não vem. Você tem que levar pronta e falar assim, olha, todos os agentes e sujeitos desta cadeia nós fizemos, esquece, nós fizemos para vocês, está aqui, está todo mundo de acordo, nós vamos assinar isso aqui. Está todo mundo de acordo. Só preciso que você dê uma piscadinha e fale, Estado, puta, tudo bem. E tenha o famoso responsável de plantão. Quer dizer, deu um problema, quem paga? Quem vai para a cadeia? Não, se der um problema, quem vai para a cadeia é o presidente da associação. Tá bom, então... Então, já está lá mesmo. Então, vocês me desculpem essa reflexão um pouco mais conceitual, mas é um novo momento. Né? Esse seu trauma, que é o trauma de todos nós, né? E é gozado, tem o trauma do setor privado frente ao setor público, e tem o trauma do setor público frente ao setor público. Porque eu tenho certeza que aqui, os colegas da administração pública, quanta coisa bacana não desenvolveram, que não vai. Né, Álvaro? O Álvaro está se sentindo o Nádia, tá dizendo. Não vai, porque, veja bem. Né? Então, o que tem que fazer? Você tem que
pegar a cadeia, fechar a cadeia, ver um negócio que funcione e levar para o governo. E o momento é agora. Desculpa, viu, mas é assim, é empolgação. Eu não estaria, existe uma diferença entre empolgação e deslumbre. O deslumbre é uma coisa ingênua. Às vezes a gente deslumbra. Nesse caso, que eu estou conversando com eles aqui, da Poli, com a Amorim, com o Madi, com o Álvaro, né? Eu fiquei numa quarentena de uns 3 meses, pensando, será que é deslumbre ou é empolgação? E eu estou chegando à conclusão que é empolgação mesmo. Né?